Olá, eu sou Fernanda Lopes, ex-aluna e professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E a partir da provocação da equipe de ensino para pensar o tempo nas artes visuais, eu decidi convidar o artista e ex-aluno da escola também, Tiago Rocha Pita, para uma conversa. O tempo sempre foi matéria da sua produção, em alguns momentos quase personagem, figura principal de alguns trabalhos. Queria então de repente começar te ouvindo sobre o que te interessa no tempo, ou qual sua definição de tempo. Bom, acho uma pergunta bem interessante e é legal porque eu, eu comecei a elaborar isso de forma objetiva quando eu era um estudante, tinha 19, 20 anos, lá na Escola de Belas Artes, na UFRJ. Eu estava fazendo curso de pintura pintando paisagens. E enquanto eu pintava, enquanto as paisagens estavam sendo pintadas, enquanto a tela ainda estava molhada, que as nuvens se mexiam ali, que as montanhas fluíam ali, eu achava aquilo tudo muito incrível. E eu sempre ficava muito frustrado quando secava a tinta. E todo aquele movimento, toda aquela temporalidade congelava, parava. E aquilo me incomodava muito, apesar de hoje eu olho essas pinturas, eu acho o quadro com carinho, acho elas bonitas, mas o que eu queria trabalhar com a paisagem que ela expressasse a coisa mais importante dela, que é a fluidez. E isso, naquela técnica, isso acontecia para mim, que estava operando aquelas transformações. Depois que a pintura ficava pronta, entre aspas, essa experiência não se oferecia. Então, isso foi uma autoprovocação que me fez começar a realizar outras experiências, me fez vir trabalhar com vídeo também. É interessante a gente pensar que em português a palavra tempo ela serve tanto para o tempo abstrato, que é a passagem dos minutos, das horas, quanto para o tempo climático. Eu estou muito mais interessado no tempo climático ou astronômico do que nesse tempo abstrato dos relógios, das horas, dos minutos. Um dia não são 24 horas. Um dia é uma volta da Terra em torno do próprio eixo. Um ano não são 365 dias ou 12 meses. Um ano, isso é só a divisão do tempo que a gente faz. Um ano é a volta da Terra, do nosso planeta, em torno do Sol. Então, a experiência desse tempo, por exemplo, um dia que está nublado, o tempo parece passar muito mais devagar, porque você não vê a trajetória do Sol no céu. Parece que as horas não passam. Enfim, são questões muito interessantes que a experiência, nossa experiência humana no mundo, não necessariamente experiência com a arte. Eu acho que a gente tem que eu pelo menos procuro no meu fazer artístico ter uma discussão mais ampla em torno de temas que não são necessariamente artísticos, tal qual esse do tempo. E a gente tem talvez muito mais a aprender com os cosmólogos, os astrônomos, os meteorologistas do que com nossos colegas artistas nesse sentido. É importante ter esse interesse aberto. Afinal de contas, a arte não é um mundo paralelo dentro de outro mundo. A gente está conectado, a gente está respirando oxigênio, a gente precisa de tomar água, de comer, a gente está num planeta. A gente não está num mundo paralelo da arte, do museuzinho, da escolinha, da galeria. Isso é uma infinidade dentro desse contexto maior que a gente vive.
É interessante você falar isso porque a primeira vez que eu vim aqui na Fundação Abismo e vim ver o trabalho Abismo sobre Abismo, você me falou uma coisa que eu acho que me ajudou a repensar um pouco a maneira de ver o seu trabalho, ou pelo menos ampliar um pouco essa leitura, que eu acho que coincide com isso que você está falando. Eu cheguei na beirada e falei, nossa, que medo, e aí você falou, não, mas não é para ter medo, é para te deixar num estado de alerta, De atenção. de atenção, exato, tipo, de fazer Despertar aflorar um uma sentido. percepção, exato, né? E aí vendo você falar sobre essa definição de tempo, né, me faz pensar sobre uma possibilidade de tensionar essas marcações que são absolutamente abstratas, que a gente criou, né, a ideia de hora, de minuto, e arbitrárias, né? Totalmente, e repensar como elas são condicionantes para além só de condicionadas, né? Quer dizer, como elas condicionam nossa percepção. Então, um trabalho como esse, por exemplo, que a gente está vendo enquanto a gente fala, ele serve quase mais como um trampolim, né? Quer dizer, ele é uma mudança de ponto de vista, quase como um deslocamento para você ver a partir de um outro ponto de vista do que uma coisa em si. Sem dúvida. É interessante, vamos falar da atenção. A gente está passando mil coisas aqui que a gente não percebe. A nossa visão, ela vê determinadas ondas. Existem outras ondas que são visíveis para os nossos olhos. Então tem muita coisa que a gente não consegue perceber com o nosso aparelho sensório motor. E tem coisa que a gente consegue perceber, mas a gente passa batido, porque a gente não está atento, ou porque estamos preocupados muito com nós mesmos, que eu acredito ser o fator mais decisivo para essa desatenção. A gente olha muito mais para nós do que para o fora, ou a gente projeta muito mais a nossa imagem para o fora do que necessariamente a gente percebe o que está acontecendo fora. Em relação ao medo, de fato, é uma situação na qual, evidentemente, existe um perigo, mas quando você fica atento, você não corre, se você estiver atento, você não corre menor risco. E despertar a atenção não para a obra, o objeto que está ali, mas para a situação na qual o objeto está instalado, a relação desse objeto com o entorno. O objeto é uma espécie de platô de pier com um espelho d'água no qual você pode caminhar. Ele está instalado na beirada de um abismo, na Serra dos Órgãos, você consegue ver a Baía de Guanabara inteira, tem a Mata Atlântica, tem um monte de bicho em volta, porque está instalado no meio da floresta. Então essa tensão primeira de você não cair no abismo te desperta para uma tensão mais ampla, que é perceber como que a obra, esse corpo, se relaciona com o espaço, que ela não é um corpo separado, autônomo. O espelho é de água. Para manter o espelho sempre no nível, a água está fluindo, então ela jorra da bandeja e ela pinga e ela fatalmente escorre até o rio Imbariê, que é aquele rio que a gente pode observar serpenteando ali na Baixada Fluminense, que deságua ali na frente, dá para ver a foz dele aqui, em Magé, na Baía de Guanabara. Então existe uma linha líquida que liga essa pequena porção de água aqui àquela grande porção de água lá embaixo, que é o Oceano Atlântico. A parte mais importante, mais fundamental desse trabalho, que é o espelho, que é o que funda o abismo, digamos, ela é fluida e ela é ligada ela é uma pequena parte que é ligada a uma grande parte, o grande espelho da água, que é o oceano, o mar.
Então esse é um corpo que não é um corpo autônomo, um corpo separado, é um corpo fluido, contínuo. A gente tende a pensar, a partir pensando dessa obra, a gente pode pensar até os nossos corpos como corpos fluidos, porque a gente está respirando, está passando, o céu está entrando pela nossa boca, pelo nosso nariz, inflando nossos pulmões o tempo inteiro, a gente respira continuamente. A água, a gente é quase 70% de água, a gente é como se fosse um pedaço de oceano descontínuo. Todas as formas de vida são assim. A vida surge na água, no oceano, ela sai do oceano para o seco, para a terra, mas ela traz o oceano dentro de si. Existe uma descontinuidade, mas existe uma fluidez também. Essa é uma questão de muito... O Tunga elaborava essa questão do contínuo e descontínuo de forma brilhante, por exemplo. E me interessa pensar nessa continuidade entre o que é o nosso corpo e o mundo, e nessa coincidência, nessa fluidez, no sentido que a gente pertence. Nós somos apenas os piolhos nessa floresta. Tem uma tribo africana que fala isso, que é linda essa metáfora. A gente pertence a coisa muito maior. E a vida é um sistema de milhões de formas, vegetais, animais, fungos, e está tudo conectado. Existe uma linha bem maluca que liga isso tudo, e a gente faz só mais um elemento dentro desse universo de vida e de formas e de matérias e de luzes. A gente é só mais uma coisa. Essa atenção que eu pretendo, não sei se eu consigo, mas despertar com os trabalhos que eu faço.